Em One Piece, os Yonkou são os 4 imperadores do mar e são tratados como um dos 3 grandes poderes da obra, junto ao governo mundial e aos Chichibukais. Portanto, eles são considerados 4 piratas mais fortes do mundo e já tiveram diversas formações ao longo de toda a história de One Piece. E nesse vídeo, você verá todos os piratas que são ou já foram Yonkous ranqueados e explicados, do mais fraco ao mais forte. Será que a sua lista é igual à minha? Assista até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal para assistir a mais vídeos de One Piece. Aproveita e já deixa o like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e espalhará ele para mais pessoas assistirem, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Em 7º lugar, Buggy, conhecido também como um palhaço estrela e um dos líderes da Cross Guild, ao lado do Mihawk e do Crocodile. E claro, é uma exceção no grupo, porque bora combinar que ele é muito fraco, né? E logicamente estaria aqui em último lugar. O Buggy nasceu na Grand Line 39 anos antes do tempo presente da obra. Desde pelo menos os 9 anos de idade, estava no bando do rei dos piratas, os piratas Roger, como aprendiz ao lado do Shanks. E no período que ficou no bando, se tornou um grande amigo dele. Encontrou um mapa que levava ao tesouro no fundo do mar, e embora tenha sido sem querer, comeu sua Akuma no Mi. Buggy realmente rodou o mundo com o bando, mas antes de ir para Laughtale, o palhaço teve febre e foi forçado a ficar para trás. E depois que o resto da tripulação voltou da ilha final, Roger ficou conhecido como o Rei dos Piratas, e a tripulação teve que se defender de muitos ataques, até que chegou o dia em que o capitão anunciaria o fim do bando, e o Buggy precisou seguir o seu próprio caminho. E assim passou de um capitão conhecido no East Blue a um prisioneiro em Impel Down, depois para um Chichibukai e depois se tornou um Yonkou, com a recompensa de 3 bilhões e 189 mil berries. E isso graças a ser visto como líder da Cross Guild, embora isso tenha sido um completo equívoco da marinha. Em termos de poder, Buggy é relativamente fraco em comparação com a maioria dos piratas que operam no Novo Mundo. É seguro dizer que a única razão pela qual ele sobreviveu por tanto tempo é por causa das suas mentiras e manipulações e várias interpretações errôneas sobre ele. Na maioria das vezes, ele só é um perigo de verdade contra cidadãos normais e piratas novatos no mar mais fraco do East Blue. A sua Akuma no Mi é a Bara no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que lhe permite dividir seu corpo em pedaços e remontá-los à vontade. Esse poder também o torna imune a ataques cortantes, incluindo cortes infundidos com Haki. Com exceção dos seus pés, Buggy pode fazer suas partes do corpo desmontadas levitar e pode controlá-las via telecinese. Em 6º lugar, Charlotte Lilin, a Big Mom, que é claro, a capitã dos piratas da Big Mom, que apesar de ter nascido de pais humanos normais, Lilin era anormalmente grande e forte mesmo quando criança. Quando ela tinha 5 anos, sem que ela soubesse, ela foi exilada da sua terra natal devido ao seu comportamento incontrolável que causava muita destruição. E seus pais foram forçados a abandoná-la em Elbaf, terra dos gigantes, na esperança de que ela fosse acolhida pela mãe Carmel, mentindo para ela que eles iriam buscá-la depois. Após muito tempo, Lilin foi acolhida pela mãe Carmel na Casa das Ovelhas, lugar onde ela cuidava de crianças de qualquer raça ou status. E devido à sua ingenuidade e força, Lilin era propensa a machucar fisicamente seus colegas de casa. Em uma ocasião, por exemplo, ela tentou ajudar um lobo e um urso a se darem bem, mas quando o urso comeu o lobo, ela acidentalmente o matou com um tapa. Apesar dos erros de Lilin, Carmel sempre a entendeu e a perdoou. E no dia anterior ao festival do solstício de inverno, Lilin e as crianças foram convidadas a participar de um banquete, e ela ficou instantaneamente encantada com o doce chamado Senla servido a ela. E o festival então começou com todos os residentes de Elbaf tendo que jejuar por 12 dias. Lilin sofreu muito enquanto continuava desejando a comida, até que no 7º dia de jejum, ela finalmente surtou e entrou em fúria para obter Senla, causando destruição em toda a vila e derrubando vários gigantes, algo tão caótico que as ações de Lilin foram consideradas uma heresia por Zoro, e a atacou apesar dos apelos de Carmel. No entanto, Lilin quebrou a espada do Zoro antes de agarrá-lo pela barba e jogá-lo no chão, ferindo ele fatalmente, um acontecimento que levou os cidadãos de Elbaf a darem comida a ela para que o seu surto tivesse fim. E o curioso é que Lilin não se lembrava de nada que tinha acontecido, e é nesse momento que a verdade sombria sobre a história de origem da Big Mom tem início. Carmel era na verdade uma traficante de crianças que havia começado a negociar sua futura venda para o governo mundial depois que o seu poder foi mostrado em Elbaf. Só que no aniversário de 6 anos da Lilin, quando a festa do chá aconteceu,
A garota animada chorou de lágrimas de alegria e devorou a refeição, sendo incapaz de ver além das suas lágrimas. E quando ela terminou de comer, ela percebeu que Carmel e todos os seus colegas de casa haviam desaparecido, deixando apenas pedaços de roupa para trás. Sim, ela havia os devorado sem perceber. Por ter comido a Madre Carmel, que era antiga usuária da Sorosoro no Mi, ela acabou ganhando seus poderes, o que levou Strausen, que viu toda a situação, a abordá-la, e assim foi plantada a semente daquilo que viria a ser o bando da Big Mom. Embora seja bom citar também que em um período da sua vida, ela fez parte dos Rocks, o bando de piratas mais forte da história. Lin é extremamente poderosa. Com a sua Akuma no Mi, ela pode manifestar as almas das pessoas com uma substância etérea que ela pode agarrar desde que a vítima pretendida sinta medo dela. Ela pode então roubar a alma dessa vítima, tirando sua vida útil por uma quantidade de tempo da sua escolha. No entanto, essa habilidade não tem efeito sobre aqueles que não a temem, como foi mostrado com o Jinbe. Agora, se a Big Mom obtém a alma de alguém, ela pode infundi-la em algum objeto para lhe dar vida e o chama de home, e quase tudo pode ser transformado em um home, incluindo animais, plantas, minerais, líquidos móveis, edifícios e por aí vai. As únicas coisas que não podem ser transformadas são pessoas e cadáveres. Além disso, Lin também pode consumir sua própria alma para se tornar maior e mais forte, bem como infundir almas em seu próprio esqueleto, permitindo que ela cure seus próprios ossos quebrados. Além de criar homes a partir de almas que ela tirou de outras pessoas, Big Mom pode usar fragmentos da sua própria alma para criar homes especiais, que são muito mais poderosos que o comum, como Zeus, Prometheus, o Napoleão Bicorne e a Hera, que substituiu Zeus, pois que a Big Mom não viu mais serventia para ele. E Zeus e Hera possuem poderes elétricos, Prometheus poder de fogo e o Napoleão transforma em uma espada que a Big Mom empunha com grande habilidade. Apesar disso, Lin não se limita a sua Akuma no Mi. Além de ser uma excelente usuária de Haki, ela possui uma imensa força física, como eu já falei anteriormente. Ela foi capaz de danificar a forma Big Father do Capone, foi capaz de lutar contra Kaido por 2 dias sem ser ferida, lutou ao lado dele contra os Supernovas e só perdeu para o Kid Law graças às estratégias dos dois. Em quinto lugar, Monkey D. Luffy. Neto do marinheiro Monkey D. Garp, filho do Monkey D. Dragon, que nasceu há 19 anos na Vila Fuchsia e ficou aos cuidados do seu avô por muito tempo. Por causa disso, Garp fez muitas coisas perigosas para o Luffy para torná-lo mais forte, como jogá-lo em uma ravinha profunda, deixando ele sozinho na selva, ou mesmo amarrá-lo a balões. Contudo, a vida do Luffy mudaria realmente aos 6 anos, quando ele comeu a Hito no Mi, modelo Nika, que estava com Shanks, e o fez ter um corpo de borracha. Embora nessa época não se soubesse que era uma fruta lendária, e se pensava que era a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, que o Luffy passou anos aperfeiçoando para se tornar mais forte, e assim ir ao mar com 17 anos, em busca de se tornar o rei dos piratas. Atualmente, Luffy tem feitos impressionantes, venceu Kaido em um ano, se sobressaiu contra o Kizaru em Egghead e também conseguiu enfrentar os Gorosei. Contra Kizaru, ele deixou o almirante da marinha imóvel depois de desferir um poderoso golpe em sua cabeça, e depois ainda foi capaz de lidar com o próprio Kizaru em conjunto com o Saturn, feitos grandiosos graças a seu Gear 50, ou despertar da sua Akuma no Mi, e com ela, Luffy ganha maior poder físico e ainda maior liberdade, enquanto demonstra muitas novas habilidades, como ser capaz de manipular livremente a forma e o tamanho do seu corpo, em vez de se concentrar mais em seu endurecimento usando o Haki do armamento. Além disso, Luffy também é capaz de conceder ao ambiente ao seu redor as mesmas propriedades de borracha, como por exemplo, quando ele desviou o Boro Breath do Kaido, agarrando o chão e transformando ele em borracha. E além de ser capaz de esticar objetos, ele também pode modificar fenômenos naturais ou mesmo coisas vivas. E como uma Zoan mítica baseada em um deus, Luffy tem imensa força, velocidade e durabilidade que superam um aprimoramento físico concedido pela maioria dos poderes Zoan, incluindo os despertos. Outro ponto é que ele também aguentou levar um golpe direto do ataque Boro Breath do Kaido e apenas saiu quase ileso. Luffy também pode usar tanto a inflação dos membros do Gear Third quanto a inflação muscular do Gear Force, e isso sem a necessidade de bombear ar ao seu corpo primeiro. Isso permite que ele aumente seu braço para um tamanho tão grande que ele poderia agarrar o corpo transformado do Kaido, puxá-lo para fora da cúpula da caveira, ou mesmo ser capaz de dar um soco gigante que poderia destruir a ilha de Onigashima. Luffy também pode realizar inflação em todo o seu corpo de uma única vez, a ponto de atingir um tamanho gigante. E como se não fosse o bastante, Luffy tem a versão avançada dos 3 tipos de Haki, com o Haki da observação. Além de prever os movimentos do inimigo, ele consegue prever alguns segundos no futuro. Com o Haki do armamento, além da capacidade básica de revestir partes do corpo com ele, pode fazê-lo fluir para o corpo do inimigo para conseguir dar danos de dentro para fora. Por fim, ele tem um Haki do Rei avançado, que além de intimidar inimigos ou mesmo desmaiar os mais fracos, ele pode imbuir esse Haki em seus golpes para causar danos mais fortes, ou mesmo criar uma capa de defesa mais resistente ainda. Um Haki tão poderoso que foi capaz de abrir as nuvens do céu quando chocou golpes com Kaido. Em quarto lugar, Marshall D. Teach, o Barba Negra,
que nasceu há 40 anos em Shade Port, na Grand Line, e cresceu órfão. De acordo com o Jay Garcia Saturn e a Catarina Devon, ele faz parte de uma linhagem especial que ainda não foi revelada na história. A maior parte da sua infância é desconhecida, mas ele parecia estar profundamente triste durante esse tempo. Teach, de alguma forma, aprendeu sobre a Yami Yami no Mi, uma Akuma no Mi que poderia anular as habilidades de todas as outras Akuma no Mi. Ficou obcecado em encontrá-la. 28 anos no passado, mais precisamente quando ele tinha 12 anos, encontrou o Barba Branca, pediu para se juntar ao seu bando, um pedido que o pirata concedeu e fez dele seu aprendiz. Com o tempo, Teach se tornou um membro da segunda divisão liderada por Ace. Nesse período, matou seu companheiro de bando, o Tachi, para roubar a Yami Yami no Mi e, claro, fugir do bando. Após isso, Barba Negra fundou seu próprio bando, se tornou um Chichibukai ao entregar o Ace para a marinha e colocou seu plano de libertar os criminosos mais infames de Impel Down em ação para fortalecer o seu bando e eventualmente se tornou um Yonkou, após ser o grande responsável pela morte do Barba Branca e roubar a sua fruta, a Gura Gura no Mi. Com essa fruta, te pode causar terremotos e gerar poderosas ondas de choque. Ao atacar a área ao seu redor com seus poderes de terremoto, ele pode causar grandes tremores capazes de gerar tsunamis, ou pode mesmo agarrar a área ao seu redor e literalmente incliná-las, algo realmente surreal. E com a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão, te pode criar e controlar a escuridão, porém ao contrário de outras logias que transformam os usuários completamente no elemento natural, a Yami Yami não torna isso possível e qualquer dano que ele sofrer vai doer mais do que o normal, porém essa Akuma no Mi dá capacidades incríveis a ele. Teach tem uma quantidade infinita de espaço dentro do seu corpo, com fortes propriedades gravitacionais e absorção, o que permite ele prender coisas nesse espaço como um buraco negro e nem mesmo a luz pode escapar. Uma combinação poderosa que o tornou capaz de alcançar feitos impressionantes. Derrotou facilmente a boa Hancock. O Silver's Relief confessou que não teria chances contra ele e o Law e seu bando foram completamente derrotados por ele e seus capitães titânicos. Mas lógico, ele não depende apenas das suas frutas. Isso fica evidente quando ele foi responsável por fazer a cicatriz no Shanks, mesmo que o Ruivo não estivesse descuidado. E se você tá gostando desse vídeo aqui, eu lancei um vídeo completo com o top 10 personagens mais fortes de One Piece. E o link para assistir vai estar aqui na descrição. Então confere lá depois que terminar esse vídeo aqui, beleza? Porque agora indo para o terceiro lugar, temos o Kaido. Nasceu na Grand Line há 59 anos. Quando criança, residia no reino de Vodka, que invadiu e saqueou outras cidades para poder se tornar membro do governo mundial. E Kaido foi considerado o seu soldado mais forte aos 10 anos de idade. Aos 13 anos, Kaido começou a questionar esse sistema. Então o rei, sem saber o que fazer com ele, decidiu vendê-lo à marinha em troca do direito de comparecer ao próximo Reverie. No entanto, Kaido escapou do navio de guerra que o transportava e imediatamente recebeu uma recompensa de 70 milhões de berries. A partir disso, Kaido se permitiu ser capturado várias vezes, com o propósito de comer a comida dos navios de guerra, escapando com facilidade assim que se fartava. Aos 15 anos, Kaido já estava em Hatinoso, esmagando inúmeros piratas, quando foi convidado por Edward Newgate para se juntar aos piratas Rocks. Como aprendiz, Kaido formou um vínculo de irmão com Charlotte Lin e provou ser uma força dominante no grupo, algo que culminou no incidente de God Valley, onde o bando tentou recuperar um certo tesouro dos nobres mundiais. Apesar disso, o bando dos Rocks caiu perante a união de Garp e Roger, e naquele dia, Lin deu a Uo Uonomi, modelo Seiryu, para o Kaido, e o colocou em uma dívida vitalícia. Em termos de poder, Kaido é tão forte que é chamado de a criatura mais forte do mundo. Durante o confronto de Onigashima, ele carregou uma ilha inteira com seu poder, enquanto batalhava contra os Bainhas Vermelhas, contra o Luffy, ao lado de outros 4 supernovas, lutou contra Yamato, de novo lutou contra o Luffy. Outro ponto que traz evidência à sua força é que os Gorosei questionaram se valia a pena irritá-lo para impedir o despertar da fruta do Luffy. E citaram que ele seria uma das poucas pessoas capazes de parar o Barba Negra. E o corpo do Kaido também é praticamente indestrutível. Mesmo ataques fortalecidos com haki do armamento comum não poderiam danificá-los. E mesmo o avançado não era tão efetivo assim. Essa durabilidade absurda deu ao Kaido a reputação de ser incapaz de morrer. Mas agora falando da sua Akuma no Mi, ela é do tipo Zoan mítica, que permite que o Kaido se transforme em um dragão azul oriental ou assuma uma forma híbrida. E como um dragão, Kaido é capaz de criar nuvens especiais chamadas de nuvens de chamas e usá-las como pontos de apoio que lhe permite se mover pelo ar ou carregar qualquer tipo de coisa. Além disso, ele pode liberar rajadas de fogo capazes de destruir paisagens, como a sua técnica Boro Breath. Ao respirar as chamas na forma de um dragão ao redor do seu corpo, Kaido pode se revestir uma camada de calor tão intensa que pode derreter instantaneamente as substâncias que entram em contato com ele. Mas claro, não para por aí, meus amigos, porque ele também pode liberar outros ataques elementais, como raios ou lâminas de vento, e pode até mesmo criar tornados ao contorcer o seu corpo enorme. E por fim, ele também tem o Shuron Hake, o modo que ele pode alcançar
ao consumir álcool e o deixa apresentando vários tipos de bêbados, como o bêbado chorão ou bêbado raivoso. Isso acaba tornando seus movimentos imprevisíveis e o seu haki se torna mais forte. Em segundo lugar, Fi Garland Shanks. Filho de um nobre mundial e cavaleiro de Deus, que possui um irmão gêmeo chamado Shamrock. Apesar disso, não se sabe ao certo como, mas quando o Shanks ainda era um bebê de 1 ano de idade, foi encontrado dentro do baú do tesouro dos piratas Roger, em God Valley. No entanto, de acordo com o Shanks, ele cresceu na cidade do East Blue, e aos 9 anos de idade, ao lado do Bug, já era aprendiz da tripulação do Roger. Nesse ponto, ele já estava usando o chapéu de palha que foi lhe dado por Roger, e assim como todos os outros do bando, Shanks seguiu seu próprio caminho quando ele foi dissolvido. E não se tem tantos relatos sobre o que ele fez nesse tempo, até se tornar um grande pirata. E como um Yonkou, Shanks tem uma recompensa de 4 bilhões 48 milhões e 900 mil berries, a mais alta entre os imperadores atuais. Shanks é tão poderoso que, além de rivalizar com Mihawk em duelos lendários, foi capaz de derrotar Loki, o gigante mais forte de Elbaf, impediu Kaido de ir para Marineford de alguma forma, foi colocado na mesma classe de elite de piratas como Roger e Barba Branca pelo próprio Kaido, parou a guerra de Marineford, foi capaz de reagir e defender um golpe do Akainu, com certeza mataria o Kobe, e venceu a tripulação do Kid sozinho com um único golpe. E como se não fosse o bastante, o almirante Touro Verde optou por se retirar de Wano e não tentar mais ir atrás do Luffy, depois que ele percebeu que o Shanks estava presente na costa de Wano. Isso, claro, porque ele o intimidou à distância com haki. Por falar nisso, Shanks é uma das poucas pessoas do mundo que pode usar todos os 3 tipos de haki, e segundo Joso, ele tem um haki esmagador. O supremo haki do rei do Shanks era pelo menos 2 vezes mais potente que o do Luffy. Isso, claro, na época da Ilha dos Tritões, porque enquanto o Luffy nocauteou apenas 50 mil novos piratas do Homem-Peixe, Shanks poderia ter nocauteado todos os 100 mil. Além disso, ele está entre o pequeno punhado de pessoas capazes de usar a aplicação avançada de infundir o supremo haki do rei em seu corpo, ou mesmo em armas. Só que um ponto interessante é que o haki do Shanks permite que ele controle sua própria presença, e por causa disso, os inimigos não conseguem enxergar o futuro dele. E por falar em futuro, Shanks é o personagem que mostrou conseguir enxergar mais tempo no futuro, ao ver que o golpe do Kid esmagaria completamente os navios dos seus aliados. Em primeiro lugar, Edward Newgate, o Barba Branca, que nasceu no país de Esfinge, localizado no Novo Mundo, 72 anos antes do tempo presente da história. Depois que o seu país natal se tornou pobre demais para ser uma nação membro do governo mundial, Newgate ficou órfão. Por causa disso, se tornou um pirata muito novo e sustentou sua aldeia com o dinheiro e recursos que ganhou. E muito antes de se formar os piratas do Barba Branca, ele era apenas mais um membro da tripulação de outro bando pirata. Algum tempo depois disso, pelo menos 44 anos antes do tempo presente da história, ele se juntou aos piratas Rocks. 38 anos atrás, ele e o resto da tripulação chegaram a God Valley para recuperar um certo tesouro, ao mesmo tempo para uma batalha. Depois disso, 33 anos no passado, formou sua própria tripulação, os Piratas do Barba Branca, onde juntou companheiros poderosos como Marco, Oden, Nekomamushi e Nuarashi, e por aí vai. O ponto é que o Barba Branca era tão forte que ficou conhecido como o homem mais forte do mundo, e após a morte do Roger, foi dito ser o homem mais próximo do One Piece. Embora nunca tenha dado bola para o tesouro, Barba Branca foi sem dúvidas um dos piratas mais fortes da história. Ele não foi apenas um Yonkou, como também rivalizou com Roger por anos e anos, ao ponto de uma luta entre o bando dos dois durar 3 dias. Barba Branca era tão absurdo que mesmo o velho e doente foi capaz de enfrentar Aokiji e Akainu, 2 almirantes extremamente poderosos e que possuíam 2 Akuma no Mi muito fortes. Por falar em Akuma no Mi, a sua é a Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto, a fruta mais forte do tipo paramécia de toda a obra, e que, assim como o nome indica, pode causar terremotos e gerar poderosas ondas de choque, um poder tão absurdo que é dito por Sengoku que Newgate tinha o poder de destruir o mundo. E de fato, ao usar o máximo da sua fruta, ele foi capaz de causar tsunamis durante a guerra de Marineford e causou sérios danos à paisagem, até mesmo destruindo edifícios, criando fendas no solo e formando novas formações rochosas. E como um grande lutador, ele também possuía 3 tipos de haki. O seu haki do rei era supremo. Durante seu encontro inicial com Oden, a explosão de haki liberou um grande impacto, e contra Roger, rachou o ar e criou uma onda de choque que soprou tudo e todos dentro da área de alcance, além, claro, de abrir o céu. Mas enfim, galera, esse é o meu rank de todos os Yonkou de One Piece. Concorda ou não concorda? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e vamos debater, que é sempre a melhor parte. Que agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.